Oi, gente, vim aqui falar sobre a nossa próxima etapa de dificuldades do tratamento oncológico. E hoje são as crises financeiras que a gente vai falar, a dificuldade financeira, né? Diferente dos outros vídeos em que eu não fui tão a fundo, porque eu não me achava apta para falar o que eu não havia vivido, aqui eu vou falar sobre o que eu vivi e vou me aprofundar mais sobre o que eu não vivi, porque eu estive lado a lado com mulheres lá na quimioterapia, além dos relatos que eu tive aqui pela internet. Então, nesse assunto eu me sinto um pouco mais apta a falar mais profundamente. Já começo falando de uma perspectiva que eu não vivi, como eu já falei, né? Aqui em Santos o tratamento foi muito rápido, mas falando da perspectiva dessa mulher para ela chegar nesse diagnóstico de câncer. Porque pelo SUS a gente já sabe da dificuldade tremenda em marcar uma consulta, né? Pelo SUS a gente já sabe dessa dificuldade. Então essa mulher tem dificuldade em marcar uma consulta. Muitas vezes é com o médico da família que encaminha para um especialista. Meses para conseguir chegar nesse especialista. No ginecologista, para depois meses para chegar, para fazer exames. Depois outros meses para conseguir um mastologista, se conseguir. Infelizmente, a gente sabe que a realidade de muitas mulheres é passar por essa espera, porque não tem outra solução. E para algumas, aí começa a dificuldade financeira, porque é onde ela começa a tirar do bolso dela para fazer esses exames, para passar nesses médicos. Eu tô com isso muito recente na minha memória, porque nos últimos 2 meses, 40 dias, tem uma amiga muito próxima minha, que ela mora em Praia Grande, e não conseguia. Ela estava apavorada, estava com caroços grandes nos seios e ficou apavorada, não sabia o que era, e ela teve que passar no mastologista particular, fazer mamografia particular, foi fazer a biópsia. A biópsia foi um absurdo, porque era um laboratório para tirar o tecido para avaliar e ela teve que levar esse tecido para avaliar para outro laboratório fazer a análise, porque não fazia no mesmo laboratório. Então ela teve um gasto enorme. É uma pessoa que tem apoio, tem uma rede de apoio, tem marido, filhos que ajudaram, mas a gente sabe que a realidade nem sempre é essa. Então a dificuldade financeira muitas vezes já começa nesse diagnóstico. Como eu tô dizendo, essa amiga minha teve que pagar por tudo isso para conseguir chegar no diagnóstico. Graças a Deus, no caso dela, deu um tumor, mas é um tumor benigno, ela vai ter que operar, mas ainda não parou por aí, né? Mas olha a dificuldade que ela teve de conseguir saber o que ela tinha. Então essa é a primeira dificuldade. Quando a gente começa o tratamento, e aí eu já preciso começar daqui, essa é a dificuldade que a paciente vai ter durante todo o tratamento. Todo, do início ao fim. Ninguém percebe. Que é a dificuldade do transporte. Porque essa paciente, a partir de agora, ela vai ter 3, 4 compromissos por mês no mínimo, né? Ela tem que passar no mastologista, ela tem que passar no oncologista, ela tem que ir para o hospital para fazer o hemograma para poder fazer a quimioterapia, depois radioterapia. Tem toda a bateria de exames que de tempo em tempo a gente faz, PET scan, tomografia, ressonância, ultrassom, enfim. E toda vez é um preço. No meu caso, e eu sei que foi o caso de muitas mulheres que descobriram o diagnóstico durante a pandemia, tiveram que fazer uma escolha. Eu confesso que aqui em casa eu fui muito privilegiada. Meu marido falou, você não vai pegar transporte público, porque aqui no estado de São Paulo, eu não sei dessa informação para outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, quando você é diagnosticado com câncer, você tem direito a fazer a carteirinha do transporte coletivo. Porém, meu marido falou para mim que eu não ia pegar transporte coletivo, que a gente estava no meio da pandemia, que a gente ia se esforçar, que a gente ia se apertar e eu ia de Uber. Pra minha sorte, Uber aqui em Santos ele nunca fica muito caro, porque não é uma cidade tão grande, né? Talvez se fosse uma cidade, se eu morasse em São Paulo, na capital, por exemplo, talvez eu tivesse que aceitar esse benefício. Mas por ser uma cidade pequena, pelas corridas de Uber não ficarem tão caras, a gente acabou optando por isso, de eu sempre estar andando de Uber. Mas aí a gente já
apertou um pouquinho mais o orçamento. E eu ainda assim me sinto agraciada, porque tem mulheres que com tudo que eu sinto, toda a dor, que muitas vezes para ir de Uber era difícil, eu vi mulheres indo de bicicleta. Porque também tinha esse medo de vir no ônibus, porque tudo é muito cedo. A quimioterapia é 8 horas da manhã, o médico é 8 horas da manhã. Então você pega o ônibus naquele horário de pico, naquele horário que o ônibus tá chapado de gente. E eu vi mulheres com medo de pegar o ônibus que tava muito cheio, mas que estavam de bicicleta, entendeu? Então é complicado. E aí, já na primeira consulta com o oncologista, você ganha uma folha de sulfite de medicações. E na teoria, algumas medicações têm pelo SUS, mas na prática não funciona bem assim. Na prática tem vezes que não tem dipirona na farmácia do SUS, gente. Dipirona, que você vai ali, tem lugares que é 99 centavos um vidrinho. Eu tô rindo, mas é de desespero. No meu caso, por exemplo, o Plasil era que nem água. Não resolvia nada, dava sono, mas não passava o meu enjoo. Então eu precisava comprar a segunda opção, que era o Vonal. E é R$80 uma caixinha com 10 comprimidos. Como é que você faz? Eu que tive vários quadros infecciosos, o primeiro medicamento que foi cefalexina, peguei pelo SUS. Mas essa cefalexina não adiantou e eu tive que tomar um outro antibiótico mais forte. Tive que tomar outros 3 antibióticos mais fortes, todos eles comprados. E eu ainda louvando ao Senhor, louvando a Deus. Porque passamos aperto, sim, a minha família passou alguns apertos de ter que reduzir, mas nunca faltou. Eu consegui comprar os antibióticos. Tem pessoas que eu conheço que não conseguiram. Do médico perguntar, por que você não tomou remédio? Porque eu não tinha dinheiro para comprar. E aí o médico tem que internar essa pessoa para poder dar os remédios. Isso é triste, né? É aqueles casos em que a pessoa foi com o laudo do médico que tá com câncer e o perito do INSS olhar para ela e dizer: mas você tá apta a trabalhar? Vai trabalhar. Eu conheço um caso que me chocou muito. Essa minha colega, ela trabalha em escritório e ela tava com todos os sintomas difíceis e foi pro INSS. E o médico falou: mas aqui tá dizendo que você é auxiliar de contabilidade, você não trabalha sentada? Ela falou: trabalho, doutor, mas não consigo, tô sentindo dores. Puxa assim o lixinho e vomita no lixinho. Eu não vou te afastar, você tá apta pra trabalhar. Só puxa o lixinho e vomita no lixinho. É revoltante, revoltante. O médico da perícia te dizer isso. Que você tem que puxar um cestinho de lixo e vomitar no cestinho de lixo. Então, quando você olha para essa paciente oncológica, você precisa entender que ela está com 1 milhão de coisas na cabeça. Quem passa pela mastectomia radical como eu, não sabe como vai ser o futuro. Não sabe se vai voltar ao movimento, se vai poder pegar peso, se vai poder voltar a trabalhar. E se eu não puder voltar a trabalhar, será que a INSS vai me afastar? E quando eu voltar para o trabalho, será que eu vou ter trabalho? Ou será que pro meu patrão eu virei inútil porque eu tive câncer e ele vai ter medo de eu ter câncer de novo porque eu fiquei mais de 1 ano afastado? E isso é quem tem um trabalho fixo no meio de tudo isso. Mulheres que o parceiro, que deveria ser o parceiro, que era a renda da casa, ó, correu, foi embora e largou essa mulher sozinha, muitas vezes com 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Ela era dona de casa, ou ela não tinha uma renda fixa, era faxineira, diarista, alguma coisa assim. Como é que a gente faz? Como é que se faz isso? Né? Qual que é a logística? O que essa mulher faz agora? Por isso aí, muitas vezes você fala: mas desistiu do tratamento. Tem mulheres que não tem quem cozinhe para os filhos enquanto ela tá vomitando da quimioterapia. Então essa paciente, além de estar com câncer, ela tá com todos esses dilemas. O que eu faço? Eu compro comida, eu guardo dinheiro para ir para químio, eu pago o aluguel, eu compro as medicações. O que eu faço? Eu não tomo remédio, eu largo a químio, tudo isso. E o próximo vídeo, ele é falando sobre
a dificuldade em lidar com as pessoas sem noção. E esse é um assunto que me deixa assim. E eu vou dizer uma coisa que eu ouvi para vocês entenderem como vai ser pesado esse próximo vídeo. Eu escutei assim, que junta com a dificuldade financeira, com a crise financeira. Ah, Michelle, mas agora você tá sossegada, você tá em casa, sem fazer nada, de boa e ainda tá recebendo. De boa. Emagreci 32 quilos, ó, de boa. As pessoas nem sabem que quando você se afasta pelo INSS, o seu pagamento cai. Você não recebe a mesma coisa. Eu, por exemplo, recebo quase R$600 a menos do que eu recebia trabalhando. Pra mim, é muita coisa. Então, tenha paciência. Às vezes ela vai estar estressada porque ela tá com tudo isso na cabeça. E como eu disse, no próximo vídeo esse vai ser fogo no parquinho, porque toda vez que eu falo desse assunto, o sangue me sobe. A gente vai falar sobre a dificuldade em manter a sanidade durante o tratamento. Pessoa sem noção, pessoa que nunca te viu, que nunca te ajudou, que nunca te deu um bom dia. Resumindo, a vida do paciente oncológico parece que vira uma ata pública. Pessoas que nunca participaram da tua vida, pessoas que às vezes nem conversam com você, nem tem contato com você. A pessoa que você encontra na fila do banco, ela acha que ela tem o direito de palpitar na tua vida. Porque você tá muito magra, porque você tá muito gorda, porque você tá muito bonita, porque você tá muito feia. Olha, toma esse chazinho. Olha, tem que comer isso. Não pode comer aquilo. Então, acho que vai ser um assunto bem legal, bem polêmico, que me deixa bem estressada. Vocês vão se divertir, porque eu fico estressada mesmo com esse assunto. E agradeço a todo mundo que está me acompanhando até aqui e até o próximo vídeo.